Muitas vezes, amados, nós achamos ou achávamos que éramos livres. Nós pensávamos que tínhamos a escolha, o poder das decisões, mas quando conhecemos a verdade em Cristo Jesus, nós percebemos que nós não tínhamos todas as escolhas, que as nossas escolhas, por mais que nos nossos corações pareciam escolhas de vida, acabavam sendo caminhos de morte. A escolha que nós temos para as nossas vidas é a escolha por Cristo Jesus, aquele que morreu e aquele que ressuscitou e pagou pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado, e nos ressuscitou juntamente com ele na cruz do Calvário. Este marco que foi a Páscoa nas nossas vidas é esse momento que transforma toda a realidade humana. A Páscoa, o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição, é a obra da maior expressão do amor de Deus pelas pessoas, por toda a humanidade. É nesse momento, é nesse marco histórico que não transforma apenas os dias, não transforma apenas a história, mas transforma a nossa, a minha, a sua eternidade. E essa história da Páscoa, ela começa muito antes de Jesus, muito antes de Deus enviar o seu Filho Jesus para se entregar por mim e por você. Deus já havia começado a construir essa história e revelar aos homens o que seria a entrega, o sacrifício do Cordeiro. Sim, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para que nós pudéssemos construir essa história, para que naquele dia ele se entregasse, para aquele dia que ele viesse e se fizesse um homem e habitasse entre nós, Deus começa a contar a sua história, Deus começa a construir profeticamente este apontamento, até que Jesus fosse o Cordeiro definitivo, para que ele se tornasse de fato esse Cordeiro pascal, que se entrega, se sacrifica voluntariamente por mim e por você. Essa história, ela se inicia bem lá no começo, e é registrada no livro do Êxodo, no capítulo 12, e nós vamos ler esse texto, do verso 1 até o verso 14, para que nós possamos entender esse contexto do estabelecimento da Páscoa judaica, até que ele pudesse culminar na Páscoa de Cristo, na Páscoa cristã, na Páscoa do Filho do Deus Altíssimo, que morreu por mim e por você. Êxodo capítulo 12, do verso 1 até o verso 14, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividir com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas, nas casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair,
cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Bem, precisamos aqui fazer uma contextualização e para isso eu vou contar rapidamente uma história, a história sobre o começo, a escolha de um homem que daria como de sua descendência o povo de Deus. Havia um homem chamado Abraão. Abraão foi chamado por Deus para que ele se tornasse o pai de uma grande nação. Então ele se tornaria pai da nação de Israel. Deus então ordena que ele fosse para algum lugar que ele havia de mostrá-lo no caminho. Esse lugar seria Canaã. Abraão vai para Canaã e ali então ele tem um filho chamado Isaque. Isaque casa e tem um filho chamado Jacó. Jacó, por sua vez, tem 13 filhos, 12 homens e uma mulher. E destes filhos de Jacó, um se chamava José, conhecido por nós como José no Egito. José foi vendido pelos seus irmãos por ciúme, por inveja. E numa comitiva de mercadores, foi levado até o Egito, onde ali foi vendido como escravo. Como escravo, começou então a despontar como um homem muito próspero, de capacidade, de dons, de talentos, que acabou sendo usado pelo próprio faraó, o rei do Egito. Ali, ele então, depois de muitos anos, como já o segundo homem, o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa à época. Ele então tem um reencontro com a sua família, um reencontro com seu povo, com seus irmãos e com seu pai Jacó. Havia uma grande fome, uma crise alimentar terrível de muitos e muitos anos, que estava levando então o povo que estava em Canaã, Jacó e a sua família, a morrerem de fome. E é nesse momento que José, filho de Jacó, traz toda a sua família para o Egito. E ali passam a viver, passam a habitar. Muitos anos se passaram. Algumas gerações se passaram. E o povo hebreu, o povo israelita, cresceu em número e em poder. Era um povo muito numeroso, que determinado faraó, que já não mais conhecia a história de José, o segundo homem no comando do Egito, decide então, por medo, escravizar todos os hebreus. Ele diz que era um povo grande, poderoso, e que os próprios egípcios eram mais fracos do que eles, e decide então escravizá-los, de forma que eles não se tornassem uma grande nação e pudessem dominar os próprios egípcios. Muitos anos se passaram. 4 séculos depois dessa história, eles estavam no Egito como escravos. E Deus levanta um homem chamado Moisés para que ele fosse o grande libertador do povo de Deus, outrora escravo no Egito. Deus então levanta Moisés. Moisés se coloca na presença do faraó por várias vezes,
pedindo que ele deixasse ir o seu povo, que eles voltassem para a sua terra, para Canaã, lugar onde Deus havia prometido e dado a eles como herança. 9 pragas foram enviadas por Deus para que o coração de Faraó pudesse liberar o povo. Mas nada. Coração duro, um coração prepotente, orgulhoso, não permitiu que o povo de Deus fosse embora. Então, esse é o momento, Êxodo capítulo 12, quando Deus orienta o seu povo a tomar a Páscoa. A palavra Páscoa, bem no original, significa passar sobre, passar por cima. Seria o anjo da morte que passaria como sendo a 10ª praga sobre os israelitas, melhor dizendo, sobre os egípcios, sobre todos os primogênitos, homens ou animais. Mas que a forma de proteger o povo de Deus, de serem poupados da morte dos seus primogênitos, era tomando um cordeiro, sacrificando aquele cordeiro, e pegando o sangue daquele cordeiro e passando sobre os portais da porta das casas. E quando o anjo da morte passasse, ele veria a marca do cordeiro, eles veriam o sangue do cordeiro, e não mataria os seus ou o seu primogênito. Esta é o estabelecimento da Páscoa. É o momento que marca o fim da escravidão por 400 anos do povo de Deus. Este é o contexto onde esse cordeiro é preparado. Esse cordeiro é preparado de forma que ele pudesse não apenas verter o seu sangue, mas o seu sangue seria a marca da aliança do povo de Deus com o próprio Deus. É o sangue do cordeiro marcado nas nossas vidas, naquele contexto, sobre os umbrais, sobre os portais das portas das casas, demonstrando e expressando que eles tinham uma aliança com Deus. É o sangue do Cordeiro que garante a mim e a você vida. É o derramar do sangue. É o pacto de sangue, de aliança que Deus fez conosco. Primeiramente, com os hebreus lá no Egito. E posteriormente, comigo e com você.